resíduo que ainda foi gerado, na tentativa de buscar alternativas de reciclagem e reuso, ou seja, retornar esse resíduo para o ciclo econômico, né? Então, isso exige uma atuação consciente, que chama da responsabilidade coletiva. E aí já começa, né, um dos desafios das empresas, que você tem que ter, né, uma equipe motivada, envolvida com esse processo. E, na sequência, a gente tem os princípios do tratamento de exposição final adequado, que é basicamente das alternativas de tratamento de efluente, as estações de tratamento de efluente, disposição final, e ações corretivas que muitas vezes elas vêm até por uma exigência do ambiental, que pode vir até acompanhada de multa, atuações. Então, basicamente, os últimos dois princípios é atender a legislação ambiental, enquanto que o reciclagem e reuso é quando a empresa tem que ser proativa e atuar de forma, né, preventiva, de forma consciente. Algumas ferramentas, né, que hoje são adotadas e aplicadas, né, para a gente falar até um pouquinho de alguns conceitos, né, do sistema de gestão ambiental. Uma das ferramentas que é muito falada é a produção mais limpa, P mais L, que basicamente está relacionada a uma política da empresa, quando ela define que tanto na parte de toda a cadeia produtiva, né, ela define uma preocupação de controle de toda a cadeia produtiva, desde o fornecedor da matéria-prima, o processo produtivo, o ciclo de vida útil do produto, a logística reversa. Então, a empresa, né, preocupa com toda essa cadeia produtiva, com seus fornecedores, e exige deles, né, uma produção mais sustentável. Então, ela está relacionada tanto ao ambiente interno quanto ao ambiente externo da empresa. A prevenção à poluição, P2, ela está muito relacionada a um foco no processos internos, ou seja, voltar para o processo produtivo e reavaliar, né, a tecnologia, os equipamentos, de forma a minimizar, né, a geração de resíduo e o consumo de água. E a ISO 14000, né, é uma norma que tem as suas derivações aí, que está muito relacionada a um direcionamento de como implantar um sistema de gestão ambiental e padronizar um processo para obtenção de uma certificação. Bom, e hoje a gente vê falar muito, né, e muitas empresas já estão trabalhando dessa forma, o chamado sistema de gestão integral, sistema de gestão integrado. O que é isso? É constituído pela integração do sistema de gestão da qualidade, gestão ambiental e segurança e saúde ocupacional e responsabilidade social. Ô Júnior, vocês estão me ouvindo? Sim, está perfeito. Perfeito. Então, assim, o que é importante a gente entender? Quando a gente fala no sistema de gestão integrado, né, que ela está relacionada à gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão da segurança e saúde ocupacional e responsabilidade social, isso exige, né, realmente uma política da empresa. E quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está... Danilo, sua apresentação caiu, você pode colocar novamente? Vou colocar. Ela tá... Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo a apresentação do Danilo? Ela está sim. Porque alguém tentou entrar, apresentar e derrubou, ela está minimizada, mas ela está aparecendo ainda. Só você maximizar aí, Danilo. Talvez tenha que começar novamente, não? Remove a apresentação e faz o processo novamente, por favor. Ela voltou normal? Não, ela está minimizada, aí você vai de novo em apresentar agora a tela inteira.
Tá, acho que vou ter que interromper e voltar, né? Isso. Aí você vai parar a apresentação, né? Isso. Vai apresentar agora. Ô, Júnior, tem alguém falando que é para fixar a apresentação. Não sei se você está vendo essa opção aí. Mas agora ele já tirou. Melhor ele começar de novo. Isso. Apresentar agora. Apresentar tela inteira. E aí selecionar, clicar no meio da tela aí, depois vai aparecer o botão compartilhar. Apareceu aí? Não. Ainda não. Agora sim. Agora sim. Isso. Agora é só colocar em modo de apresentação e continuar. Obrigado, Danilo. Então, quando a gente fala do sistema de gestão, a responsabilidade social, na verdade, é o papel da empresa de capacitar os colaboradores, né, e a sociedade do entorno. A gente não está falando aqui de doação de cesta básica, né? Então, a responsabilidade social é exatamente o papel que a empresa tem de capacitar as pessoas para enxergar, né, essa questão ambiental de uma forma diferente. Qual que é a diferença, então, entre o sistema de controle ambiental, né, tradicional e o sistema de gestão ambiental? Quando a gente fala apenas de controle ambiental, a gente está falando de aplicação de procedimentos que visa, basicamente, atender a legislação, foco no controle final de tudo, né, o resíduo foi gerado aí, a gente vai preocupar em o que fazer com ele, prioriza o tratamento de disposição final dos resíduos sem se preocupar com a sua geração no processo, não existe a comunicação eficiente, um planejamento integrado entre o setor produtivo e o setor ambiental. Isso é um dos maiores desafios, né? Às vezes a empresa trata, né, a questão ambiental totalmente isolada, né, do setor produtivo. E o que é o resultado disso, né? Processo ineficiente, elevada geração de resíduos, elevado custo de controle ambiental e perda de competitividade. Quando a gente fala de um sistema de gestão ambiental, a gente está focado, né, na gestão do processo, igual eu falei no início, aplicação de procedimentos que visam, né, evitar ou reduzir ao máximo a geração de resíduo, prioriza os princípios da prevenção, reciclagem e reuso dos resíduos, e o mais importante aí, que é a integração máxima entre o setor produtivo e o setor ambiental, a responsabilidade coletiva, ou seja, todos têm que fazer o seu papel, todos são extremamente importantes nessa questão, né, do processo ambiental. Resultado final, processos eficientes, redução da geração de resíduos, redução do custo de controle ambiental, qualidade ambiental e novos clientes. Mais à frente eu vou citar alguns exemplos, né, de alguns cases que a gente tem aí, né, em locais que a gente implantou, né, o sistema de gestão ambiental. Bom, e o que é a semelhança, então, aí, né, entre, né, esse sistema de gestão integrado aí, as normas relacionadas, né? A ISO 9000, 22000, a ISO 14001, a OSHA, né, que está relacionada à segurança e saúde ocupacional, foi até atualizado agora para a ISO, né, 45001. Eles compartilham os mesmos princípios. Então, quando a gente fala desse modelo de gestão, a gente está falando, na verdade, de um grande PDCA, né? Foco na gestão do processo, foco no controle preventivo, foco na manutenção preventiva. A gente vai ver que é um grande desafio aí que as pequenas e médias empresas têm, essa questão da manutenção preventiva, e ela tem grande impacto na questão ambiental. A política participativa, né, é fundamental que a empresa tenha uma política definida em relação à questão ambiental, responsabilidade coletiva, treinamento e capacitação dos colaboradores, melhoria contínua. Então, esses princípios, né, são compartilhados por todas essas normas aí de qualidade, gestão ambiental, segurança e saúde ocupacional. Bom, e o que é importante a gente entender? Nesse diagrama aqui, na verdade, a gente tenta mostrar aqui que o custo ambiental, na verdade, de uma empresa, ele vai muito além de simplesmente o custo de tratar o resíduo. Então, se a gente pegar de uma forma, né, simplificada, para todo o processo a gente vai ter as entradas do processo, nós vamos ter as transformações que vai ocorrer nesse processo e as saídas. Então, de modo geral, essas entradas a gente pode falar aí
matéria-prima, insumo, energia, água, né, mão de obra, vai estar ocorrendo um processo produtivo principal que vai gerar o produto desejado, mas para todo o processo produtivo a gente vai ter um processo, né, em paralelo ocorrendo, que a gente pode falar que é um processo em paralelo, que vai estar gerando resíduo. Então, eu tenho um processo principal que vai gerar meu produto, né, desejado, em paralelo aí vai estar ocorrendo um processo produtivo que vai gerar o resíduo. Então, qual que é o custo ambiental, né? Todo o custo de perda no processo, toda matéria-prima, insumo, energia, água que ela é perdida, de certa forma, ela é um custo ambiental também, né? O custo da geração do resíduo, né, é outro custo ambiental, porque se eu tenho um processo que eu tenho ineficiência nele, o custo para produzir o resíduo é o mesmo custo de produzir o produto. Um exemplo, se eu pegar 1.000 litros de leite para fazer mussarela, se eu tenho um rendimento esperado de 9,5 litros de leite para fazer um quilo de mussarela, e o rendimento final foi 10,5, eu gerei mais resíduo nesse processo, né? E, na verdade, o custo para produzir esse resíduo foi o mesmo custo para produzir o produto, né? Então, a minha ineficiência do processo, ela transforma também no custo ambiental. E, por fim, né, o custo do tratamento e disposição final do resíduo. Quanto mais resíduo eu gerar, quanto mais ineficiente for o meu processo, mais resíduo eu vou gerar e maior esse custo. Então, o custo ambiental, ele vai muito além de um custo de tratamento, o custo operacional da ET. Ele está muito relacionado à ineficiência do processo. E como reduzir, né, o custo do controle ambiental, né? Então, existe basicamente, de uma forma simplória, aí, 3 maneiras, né? Evitar que o resíduo seja gerado, né, a prevenção, identificar alternativa para reciclagem e reuso dos subprodutos e resíduos gerados, aí no caso da indústria de laticínios, né? A gente tem aí, né, o soro, que já deixou de ser um subproduto, mas em algumas empresas, né, ele ainda é tratado como resíduo. O leiteiro, né, que é o soro da manteiga, a água de filagem, que é grande, né, é outro resíduo muito impactante. Corrente específica de água, né, e resíduos sólidos. Então, a gente tem que começar a olhar para esse subproduto, algumas correntes de água, com oportunidade, né, de reaproveitamento e aumentar a eficiência do processo. E escolher, implantar e gerenciar um sistema adequado de tratamento e destinação dos resíduos. Então, um sistema de gestão ambiental, ele passa por esses 3 passos, né, que são importantes. E para a gente entender um pouco agora, já mais direcionado, né, aos processos da indústria de laticínios, e que está muito relacionado aí ao trabalho que eu desenvolvi tanto no mestrado quanto no doutorado, quais os fatores que vão influenciar, né, na geração de resíduos na indústria de laticínios? Primeiro, o tipo de produto que é produzido, né? Se a gente produz queijo, tem uma geração de resíduo que é totalmente diferente de um processo de pasteurização em vaso de leite, de um processo de fermentados, né? A escala de produção tem grande influência, né? Se a gente passa 1.000 litros de leite no pasteurizador ou passa 10.000 litros de leite no pasteurizador, o seu processo de higienização final vai ser o mesmo. Basicamente, a geração de resíduo vai ser a mesma para 1.000 litros de leite ou 10.000 litros de leite. Então, você tem um fator escala que vai influenciar tanto no consumo de água, litro de água consumido para cada litro de leite processado, né, quanto na geração de resíduo. E hoje, um dos desafios, né, da indústria de laticínios do Brasil, que é muito comum você ter pequenas e médias empresas que vai ter, né, pelo menos 10, 15 produtos, né? Então, isso já gera um desafio também na dificuldade de mecanização, automação do processo, e isso gera impactos ambientais também. Então, as empresas, quanto menores, com maior mix de produto, maior vai ser o consumo de água dela, né? Coeficiente, litro de água consumido para cada litro de leite processado. A tecnologia empregada no processo produtivo, ela tem grande influência também na geração de resíduo. Eu vou citar alguns exemplos aí, que foi até um dos capítulos da minha tese de doutorado, né? A gente avaliou tanto o processo todo manual, semi-mecanizados e mecanizados, em relação à geração de resíduos e ao consumo, em relação ao consumo de água e à geração de resíduos.
Recuperação e aproveitamento de subprodutos, né? Então, são fatores que vão influenciar, nós já falamos sobre isso. Programa de manutenção preventiva, ela tem grande impacto na questão ambiental da indústria de laticínios. Treinamento dos colaboradores, que é a peça fundamental para a responsabilidade coletiva. E aplicação de boas práticas, né, ambientais no processo produtivo, que, de certa forma, é o conjunto aí de todos os procedimentos que estão relacionados, né, essa atuação preventiva, o uso racional da água, a minimização da geração de resíduos ou seu reuso, né, reaproveitamento. Então, citando aqui um exemplo em relação, né, à influência da tecnologia, no caso aí do processo produtivo de mussarela. Num processo todo manual, essa água de filagem que é usada para filar a mussarela, ela vai variar de 10% a 15% do volume de leite processado. Num processo semi-mecanizado, esse volume de água de filagem de mussarela vai ficar entre 2% e 5% do volume de leite processado em mussarela. Num processo mais mecanizado, esse consumo de água no processo de filagem vai ser, né, igual ou inferior a 3%. E você tem processos hoje de filagem que às vezes nem gera, né, esse resíduo água de filagem, um processo mais automatizado, feito apenas com vapor. Então, a gente já vê uma grande influência, né, na tecnologia em relação à geração de resíduo. E aí é uma foto ilustrando, né, um processo todo manual, mais à esquerda, e um processo aí, né, semi-mecanizado, mecanizado aí no processo de filagem. E isso ainda é a realidade ainda, né, de grande parte das indústrias de laticínios, né? A gente tem ainda muito pequenas e médias indústrias que usam processos muito manuais ou apenas semi-mecanizados. E se a gente pegar aí, né, um exemplo aí, né, de como fazer, né, um sistema de gestão ambiental, a gente tem que olhar para o processo produtivo, né, para as etapas, para o fluxograma de produção. Para cada etapa a gente vai ter uma entrada e uma saída, né, e quando a gente começa a olhar essas entradas e saída do processo, a gente começa a identificar onde esse resíduo é gerado e o que pode ser feito para minimizar. Eu vou citar um exemplo aqui, né, que faz parte até do trabalho de doutorado, e no dia a dia a gente está sempre vivenciando isso, né, de uma forma resumida, a influência da tecnologia. Então, se a gente pegar um balanço de massa aqui, do consumo de água e geração de resíduo, para a produção, né, de 1.000 litros de leite em mussarela, se a gente pegar a tecnologia de um processo, pasteurização lenta ou a pasteurização rápida, todo o processo de dessoragem, descanso e fermentação da massa, processo de filagem, salga e secagem, considerando uma empresa que não tem, né, aplicação de nenhuma prática de gestão ambiental, que não tem nenhuma preocupação no processo produtivo, e, por outro lado, comparando com uma empresa que faz todos os procedimentos mais adequados para minimizar o consumo de água e a geração de resíduo, a gente vai ter uma variação, né, em termos de consumo de vapor. A gente pode gastar aí 75 litros ou 185 litros de vapor para esse processo. O consumo de água pode variar de 20 litros a 5.386. A geração de efluente, ela pode variar de 10 a quase 6.500 litros de efluente nesse processo aí para 1.000 litros de mussarela. E a carga de poluição, né, que é medida pela DQO, né, que é uma forma de medir a carga de poluição do efluente, pode variar de 0,5 quilos a 86 quilos, né? Então, estou falando de dois extremos para vocês verem a importância de olhar para o processo e fazer, né, essa gestão ambiental no processo. Bom, um outro exemplo aí da influência da tecnologia, né, pegando o processo de requeijão, né? Você tem aí basicamente o processo de coagulação ácida para produzir a massa, uma coagulação enzimática. Quando você faz o processo de coagulação ácida, você tem aí, né, dificuldade nesse aproveitamento do soro, né, de uma forma mais com valor agregado, porque você vai gerar um soro ácido e, além disso, você vai gerar aí, né, um elevado consumo de água para fazer a lavagem dessa massa. E, às vezes, a gente chega no cliente e ele fala, mas o meu processo é esse, né, eu tenho uma qualidade do produto que eu não posso mudar. Ok, concordamos com isso.
Mas a pergunta que eu faço é, quanto que ele está vendendo e agregando valor, né, a esse produto, fazendo dessa forma, sendo que ele tem um custo bem maior para fazer essa disposição desse resíduo, tanto do soro, quanto, né, dessa geração esse consumo de água, essa geração maior de efluente. Ele realmente está agregando valor, vendendo esse produto num valor maior do que quem está produzindo requeijão via coagulação enzimática, onde geralmente você vai ter um soro, né, doce que você vai conseguir aproveitar e não tem a necessidade de lavar a massa, você vai gerar muito menos resíduo. Se você está fazendo um processo que tem um custo maior e você não está agregando valor, você está sendo menos competitivo, né? Então, é isso que o empreendedor tem que entender. Se ele adotou a tecnologia, não está conseguindo agregar valor e tem um custo mais alto, ele torna-se menos competitivo e pode sair do mercado. Danilo, sua apresentação saiu de novo, por favor, repete o procedimento aí. Vamos lá. Aí, primeiro você para de apresentar, e agora você vai de novo lá na barrinha embaixo, apresentar agora. Vê se deu certo aí. Tá indo agora. Isso aí. Pode colocar em modo de apresentação agora. E ocultar essa barrinha aqui. Tá ótimo. Manda abraço. Beleza. Aí vem a questão de recuperação de subproduto aí, né? Que é outro desafio, né? Primeiro, um desafio é a adequação de layout. A gente tem um desafio no Brasil, isso está mudando, né? Mas, geralmente, os equipamentos que são fornecidos, né, para a indústria de laticínios, eles não têm a preocupação em aproveitamento do subproduto. Então, quando você tem um layout que não está adequado para você coletar o soro adequadamente, o leiteiro e outros subprodutos que são gerados, né? Você não consegue coletar isso com a qualidade necessária e fazer o reaproveitamento. E o outro desafio é aquilo que eu falei, né? As pequenas e médias empresas geralmente têm vários processos, várias linhas de produção, e você não consegue, às vezes, investimento para automação, mecanização, automação das linhas de produção, né? Porque inviabiliza, porque você tem uma escala de produção pequena e é difícil você pagar um equipamento mais automatizado. Então, são desafios, né, que a gente ainda tem. Então, a adequação de layout é um grande desafio para o aproveitamento do seu produto, e dedicação de alternativas viáveis para o aproveitamento do seu produto, né? Soro, leiteiro, água de filagem, porque a gente sabe que isso ainda tem muita influência da escala, a escala de produção. O Júnior, né, eu sei que ele desenvolveu alguns produtos relacionados à base de soro, pode falar um pouquinho disso, mas ainda é um desafio ainda para as pequenas empresas fazer um aproveitamento de 100%, né, do soro. Muitas vezes parte ainda vai para a destinação, né, para alimentação animal. E a importância da adequação do layout, só para a gente entender aí, né, num processo de enformagem aí de um queijo frescal, né, um queijo fresco, a perda de soro só na mesa de enformagem ali, dependendo do procedimento que é adotado, ela pode chegar a 15%, né? Isso gera um grande impacto ambiental, se ela não for, esse soro não for coletado separado. Volume de água de filagem, nós já falamos, vai variar de 0 a 15, então você precisa de ter um layout, né, planejado para coletar isso. O leiteiro aí vai variar, né, de 40% a 50% do volume de creme, né, que é batido, né, que é um volume significativo também em geração de resíduo. Conteúdo de gordura aí de 0,2% a 1%. Mas, independente, né, do tamanho da empresa, da escala de produção, do layout, existem muitas medidas simples, relativamente, né, baratas, que permitem otimizar muito o processo produtivo. Aí vem da questão, quanto mais manual o processo produtivo, mais a gente vai depender da colaboração, né, da conscientização dos colaboradores se envolver nesse processo.
Aí tem algumas fotos ilustrando o processo todo manual, e um processo onde a empresa já fez uma pequena adaptação aí para facilitar a coleta do soro no processo de enformagem, né? Programa de manutenção preventiva, né? Ele é um grande desafio, e eu estou falando aqui até de médias e grandes empresas, né? Geralmente, quando você vai nessas empresas e elas passaram para a auditoria, geralmente as piores notas que essas empresas recebem na auditoria, uma das piores notas está relacionada ao programa de manutenção preventiva. E isso gera grandes impactos ambientais, né? Então, por que é importante isso? Ele vai permitir, né, a redução de falhas de equipamento, redução da perda de matéria-prima, insumo e produto, redução do consumo de água e geração de resíduo. Então, se a gente pegar essa foto aí, ilustra bem, né? Por uma falta de manutenção preventiva, a bomba vazando e um processo de invase de iogurte, né? Ocorrendo uma falha e perdendo o produto. Então, toda vez que a gente tem, né, um processo por falta de manutenção preventiva, tem uma série de consequências, né? Parada de produção, que você torna, né, ineficiente, e perda de embalagem, perda de produto, impacto ambiental, aumento do custo de produção. E, por fim, né, uma das variáveis aí extremamente importante, que é a aplicação das boas práticas no processo produtivo, que, na verdade, é o conjunto de tudo isso que nós falamos, e está relacionado aí, né, à padronização dos processos de higienização, que é fundamental, e é muito comum a gente chegar nas empresas, né, e às vezes o consumo de água é exagerado, o consumo de produtos químicos são exagerados, né, além das recomendações, porque não existe uma padronização do processo e o colaborador, às vezes, entende que quanto maior a concentração, né, da solução CIP, quanto maior a concentração do sanitizante que ele vai passar no equipamento, mais ele vai garantir, né, o processo de higienização. E a gente sabe que não funciona dessa forma. Você pode ter, né, um processo padronizado com as concentrações, né, recomendadas e vai garantir aí o processo de higienização. Dentro dessas boas práticas está o reuso de água, né, a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí, das soluções de limpeza, né, as águas de enxágue das soluções CIP, as soluções CIP, elas podem ser reutilizadas e hoje está uma prática bastante comum. Coleta e aproveitamento dos produtos, né, são boas práticas, limpeza a seco dos equipamentos. Isso é outro ponto fundamental que gera grande impacto no consumo de água das empresas. É muito comum, né, a gente chegar nas empresas e os colaboradores estão usando a mangueira de água como vassoura, né? Cai algum resíduo de massa no chão e o colaborador, né, em vez de fazer uma limpeza a seco e pegar água, ele vai usar a mangueira como uma vassoura para limpar o chão. E o uso, né, de mangueiras com registro na ponta e sistema de alta pressão. Isso é fundamental também para reduzir o consumo de água. E, por fim, aí, né, dentro dessas variáveis que têm grande influência, né, na questão, né, do processo de gestão ambiental, e a peça fundamental são os colaboradores. E aí exige, né, um trabalho de conscientização, treinamento, motivação e mudança de comportamento, a chamada responsabilidade coletiva, e isso aí talvez seja um dos maiores desafios das empresas também, porque exige uma mudança de cultura, e toda mudança de cultura a gente sabe que é um processo lento. A Claudete, a gente conversando ontem, ela até comentou, né, de certa forma, nós ainda somos analfabetos ambientais, né? E quando você chega numa empresa que já tem colaboradores que têm 15, 20 anos, 30 anos fazendo o mesmo procedimento, e você falar com ele que tem que fazer diferente, isso demora um certo tempo, né, para ocorrer essa mudança, e exige, né, uma definição de uma política da empresa. Bom, aí alguns exemplos, né, da falta de conscientização de colaboradores, né, e às vezes a empresa coloca a dificuldade de fazer, né, o tratamento de resíduo, atender às normas, mas existe uma grande perda de matéria-prima no processo. Bom, como implantar um sistema de gestão ambiental na indústria de laticínios? Primeiro, qualquer programa só vai ter eficiência se tiver um comprometimento da direção da empresa, né? Definição de uma política. E a gente fala muito isso, né? Às vezes a empresa contrata uma consultoria
E quando você chega na empresa, né, que o colaborador fala, veio lá o moço da área ambiental. Né? Se isso acontece, que os colaboradores começam a ver, né, a consultoria como a responsável pela questão ambiental, já está tudo errado, né? Quem tem que ser responsável pela questão ambiental é a empresa, a diretoria da empresa e os colaboradores, né? Então, é fundamental que se tenha assim, uma definição de uma política da empresa em relação à questão ambiental, definição de uma equipe que vai estar, no primeiro momento, né, envolvida com o levantamento de informação e a multiplicação do programa. É necessário fazer um diagnóstico, né, da situação ambiental da empresa, todas as oportunidades que existem, a situação que a empresa está, analisar os dados, definir os indicadores e metas, elaborar um plano de adequação, um plano de ação, implantar as ações corretivas. Então, hoje a gente trabalha exatamente, né, com essa metodologia, né, de diagnóstico, de levantamento de indicadores e metas, tudo na metodologia PDCA. Então, você tem que fazer esse levantamento e definir indicadores que vai medir, né, a situação que a empresa está e aonde ela pode chegar e monitorar isso. E avaliação da melhoria contínua. Bom, dentro desse levantamento aí, né, no diagnóstico, você vai ver o consumo de água, geração de resíduo, identificar as principais operações responsáveis pelo consumo de água, geração de resíduo e definir os indicadores, né? Exemplo de indicador de desempenho ambiental: litro de água consumido por litro de leite processado, litro de refrigerado por litro de leite processado, carga de DQO específica, quilo de DQO para cada metro cúbico de leite processado. É um indicador que a gente gosta muito de trabalhar com ele. Quando você trabalha só com a DQO, né, a concentração, né, analisou no laboratório, miligrama por litro de DQO. Só para resumir, a DQO basicamente é uma medida da carga de poluição que está no efluente. Quando você só olha a concentração, se você começou um trabalho, você reduziu o consumo de água, mas não melhorou as perdas no processo, você vai ter uma carga de poluição diluída num volume menor de água. Então, a concentração da DQO, ela tende a aumentar, mas não quer dizer que o seu processo piorou, né? Então, quando a gente coloca carga de DQO específica, na verdade, a gente está medindo quantos quilos de matéria orgânica e produtos químicos, né, quantos quilos de carga de poluição aquele processo está gerando para cada 1.000 litros de leite processado. Aí eu estou realmente medindo a eficiência do processo. E alguns exemplos aí de definição, né, de objetivos e metas. Então, é importante a gente entender que toda meta ela tem que ter um objetivo, um valor a ser alcançado dentro de um determinado período, né? Objetivo: reduzir o consumo de água. Qual que seria a meta? A redução, né, de 25% do consumo de água num período de um ano. Então, essa meta tem que estar muito clara, ela tem um valor a ser atingido num determinado período. Isso tem que estar muito claro para todos entenderem. Bom, e feito o levantamento diagnóstico, né, a gente passa para as ações de implementação, né? Fundamental nessa etapa aí é a conscientização e treinamento dos colaboradores e implantação das medidas de gerenciamento, padronização dos processos, monitoramento e avaliação dos indicadores. E implantação das medidas de engenharia. Então, basicamente, as medidas estão relacionadas às medidas de gerenciamento, que são mudanças de processo, padronização, e as medidas de engenharia, que é adaptação de layout, substituição de equipamentos, mudança de tecnologia. Como, né, avaliar e implantar o sistema de gestão, avaliar a implantação do sistema de gestão ambiental, né? Ou seja, verificar se realmente o programa está conseguindo alcançar os objetivos, né, e acompanhar a melhoria contínua. Comparar os indicadores de desempenho definidos e medidos, né, na etapa inicial com os obtidos após a implantação do programa. Na verdade, isso é feito de uma forma dinâmica. Após iniciar a implantação do programa, todo mês você tem que olhar nos indicadores, verificar, né, se as ações estão sendo implementadas e como é que está sendo, né, a melhoria dos indicadores. Bom, passando aqui para algumas situações mais práticas, né, de alguns cases de sucesso, né, de alguns empreendimentos que a gente tem implantado o sistema de gestão ambiental.
Então, pegando um exemplo aqui da empresa com a capacidade em torno aí de 40 mil litros de leite por dia, capacidade de processamento. Na época que começou o trabalho, ela estava produzindo em torno aí de processando em torno de 32 mil litros de leite por dia, 10 horas por dia, 6 dias na semana. No início do trabalho, a gente faz um levantamento com potencial de ganhos financeiros, né? Então, no caso dessa empresa, a gente identifica as oportunidades de aproveitamento de soro, ela só aproveitava 5% do soro, né, com algum valor agregado para gerar alguma receita. Isso, então, né, no ano representava uma perda de soro aí de mais de 7 milhões de litros. A 5 centavos, né, a venda desse soro já geraria uma receita de 375 mil, né? Hoje o soro, né, o soro fluido aí está na casa aí de 10 a 15 centavos. Na época do trabalho era em torno de 5 centavos. Perda de gordura no efluente. Foi identificada uma perda de gordura que no ano somava em torno de 20 toneladas, né? Então, é outro ponto importante que a gente tem que entender, que quando a gente faz um diagnóstico bem feito, e uma análise de efluente bem feita, uma análise composta, né, coletada em vários intervalos de tempo, né, da geração de efluente, né, no período de funcionamento da indústria, a gente está tirando uma fotografia do processo. Então, pelo efluente, qual a perda, né, que está ocorrendo no processo. Nesse caso aí, a perda de gordura no efluente era em torno de 20 toneladas. Isso a R$18 representava aí, né, 366 mil no ano. Tinha sobrepreço, né, no invalo dos produtos, redução, né, de consumo de produto químico foi identificada a oportunidade, redução do custo operacional da ET. Então, as oportunidades de ganho financeiro nessa empresa foi identificado na faixa de 1 milhão no ano, que ela poderia, né, aumentar aí a receita com perdas que tinha no processo. E a gente define, né, os principais indicadores para implementar esse projeto. Então, no caso do consumo de água, no diagnóstico, ela consumia em torno aí de 1,8 litros de água por litro de leite processado, e foi definida uma meta para um período de um ano de 1,2, a redução de 33%. Mesma coisa o efluente. A DQO, né, do efluente era em torno de 10 mil miligramas por litro, foi definida uma meta de acordo com as oportunidades identificadas para a redução para 6 mil, 40%. A carga de DQO específica, né, quilo de DQO para cada metro cúbico de leite processado, era acima de 18 quilos, uma meta de redução aí de 62%. Teor de óleos e graxa, né, a gordura que estava presente no efluente, mais de 1.700 miligramas, foi definida uma meta de 400 miligramas por litro. Aproveitamento de soro, que era menor de 10%, definiu uma meta de 90%. E começamos a implementar as ações, e aí está o resultado. O consumo de água saiu de em torno de 1,8 no período aí de um ano, foi reduzido para 1,03, né? Uma redução aí de 42%. Concentração, né, de DQO no efluente. 10 mil miligramas por litro, foi reduzida aí para em torno aí de 3 mil e pouco miligramas por litro, só com melhoria no processo. A carga DQO específica, né, quilo de DQO para cada 1.000 litros de leite processado. A gente tinha uma meta aí de 6 quilos, ela saiu de 18, quase 19 quilos, foi reduzida aí para em torno de 5 quilos. Teor de gordura no efluente, né? Era mais de 1.700, a meta era para reduzir aí inicialmente para 400, e a gente conseguiu um resultado muito próximo disso, né, no período aí de um ano. Isso representava, no caso dessa empresa aí, em torno, né, de quase 3,5 kg de gordura perdida para cada 1.000 litros de leite processado. Nesse caso, a empresa processava muito creme também. E isso conseguimos reduzir isso aí para em torno aí de 0,800 gramas, que ainda é um valor alto, né, mas o ganho foi muito grande. Então, no período de um ano, né, no final de um ano aí, qual foi o resultado? A empresa conseguiu, né, obter um retorno aí em torno de 45% daquele potencial identificado no início, de mais de 1 milhão, identificado, né, no início do projeto, o que corresponde a um retorno em torno aí de R$22 para cada real investido no projeto, né? Só para vocês identificarem aí a oportunidade que tem quando a gente começa a olhar para o processo produtivo.
Eu não sei como é que está meu tempo, né? Mas dentro de 10 minutinhos eu termino, né? Não sei se dá para a gente seguir. Pode ser, Júnior? Pode ser, dá sim, Danilo, tá tranquilo. Então, vamos lá. Um outro case aqui, uma empresa já maior de 150 mil litros de leite por dia. A gente identificou no início, né? O aproveitamento de soro era 84%, estabelecemos uma média de 92%, em torno aí de um período de 1 ano e meio, esse resultado chegou aí na casa de 98% de aproveitamento de soro. Carga de DQO específica, quilo de DQO, né, de carga de poluição para cada 1.000 litros de leite processado, no início do diagnóstico era quase 15 quilos, a gente conseguiu um resultado aí de redução de quase 3 vezes, isso voltou aí em torno aí para 5 quilos e 600. E custo operacional da ED, né, só com produtos químicos, no início do diagnóstico, ele tinha um custo lá de R$ 6,10 para cada metro cúbico de efluente tratado. No período aí de 1 ano e meio, a gente conseguiu reduzir isso aí até abaixo da meta, que era R$ 2,50, para a faixa aí de R$ 2,00. Uma redução de mais de 65% nesse custo da ED relacionado a produto químico no processo de tratamento físico-químico. Então, nesse caso aí, no período aí de 1 ano e meio, tinha uma meta lá de ganhos financeiros, né, potenciais, mais de 1 milhão, a empresa conseguiu, né, um retorno aí em torno de 50%, em média aí, para cada real investido, a empresa teve um retorno aí de R$20 para cada real investido no projeto. Bom, falando um pouquinho aí do programa de conservação e reuso de água, né? Por que eu coloquei a palavra conservação aqui, né? Não só reuso? Porque, na verdade, existem muitas oportunidades antes do reuso, que é a minimização do consumo de água, né? O uso racional, o uso consciente, né? Então, o que seriam os objetivos do programa de conservação e reuso de água na indústria? Primeiro, reduzir as perdas de água. Então, às vezes, um percentual da água que é captada, ela é perdida antes de chegar no uso. Reduzir o desperdício de água. O que seria o desperdício, né? É o mau uso da água, aumentar a eficiência do uso da água, aumentar o reuso da água e reduzir, né, de modo geral, o consumo da água, fazendo um uso mais racional desse recurso, cada vez mais, né, mais escasso. Então, o que seriam os benefícios, né, que a gente teria, né, a empresa tem, quando ela implementa realmente um programa de conservação e reuso de água? Redução dos investimentos para implantar novas estruturas de captação e tratamento, né? Hoje a gente vai em muitas empresas que elas, às vezes, têm dificuldade de ampliar os processos produtivos, porque não tem água disponível. Então, quando você faz uma redução desse consumo, você vai reduzir a necessidade de investimento para furar novos poços ou investir na estação de tratamento de água. Redução dos custos operacionais de captação e tratamento de água, né, porque você tem um custo relacionado à energia e o tratamento da água. Redução dos custos do sistema de tratamento de efluente. Quanto maior o seu consumo de água, geralmente maior essa geração de efluente, maior vai ser o custo de tratar e fazer a disposição adequada. Redução dos custos com o processo de outorga e pagamento pelo uso da água. Hoje, né, já em várias bacias, né, no estado de Minas Gerais, você já está incidindo a cobrança pelo uso da água e essas taxas, né, já estão com custo considerável. E elas estão relacionadas tanto, né, ao consumo da água, captação, quanto ao lançamento de efluente. Aumento, né, da produção sem incremento de custo de captação e tratamento, né? Toda vez que a gente consegue fazer um uso racional da água, a empresa tem a oportunidade de aumentar os processos produtivos sem necessidade de novos investimentos na captação e no custo de tratamento de efluente. Bom, premissas para implantar, né, um programa de conservação e reuso de água. Primeiro, a gente precisa de realizar uma avaliação da demanda de água e realizar uma avaliação da oferta de água. Quando a gente fala avaliar uma avaliação da demanda, a pergunta é, qual a qualidade de água que eu preciso no meu processo produtivo, né? Então, quando a gente fala de demanda,
A gente tem aí a demanda relacionada a perdas físicas, né? A água desviada perdida antes do uso efetivo. Então, exemplo, se a empresa tem uma demanda de água de 90 metros cúbicos por dia, mas se o processo de captação ela tem perda de 10%, na verdade, ela tem que captar pelo menos 100 metros cúbicos para conseguir, né, ter disponível ali para uso 90 metros cúbicos. Então, é muito comum você ter muitos vazamentos, muitas perdas antes de chegar no uso efetivo. Aí vem aquela questão até de manutenção preventiva. Análise de desperdício, mau uso. O que seria um exemplo disso? Às vezes você tem um processo de enxágue de uma solução SIP, ele pode ser feito em 5 minutos, mas o operador faz em 10 minutos para garantir, né? Você está gastando o dobro de água nessa operação sem necessidade por uma falta de padronização de um processo. Então, é um mau uso. Identificação dos diferentes níveis de qualidade da água, que é um ponto fundamental para a gente conseguir identificar as oportunidades de reuso. Então, quando a gente fala da demanda de qualidade, é importante a gente entender que na indústria a gente não precisa, né, de ter a mesma qualidade de água para todas as operações que demandam consumo de água na empresa. Exemplo, uma água com qualidade industrial, né, a melhor qualidade, geralmente ela é usada para os processos de higienização, formulação, né, do produto, contato com o produto, de modo geral, nos processos de resfriamento, que deu entre contato com o produto. Então, você precisa de uma qualidade mais restritiva, né? A melhor qualidade para essa água. Você tem a água de resfriamento de equipamento, que ela já não tem a mesma demanda de qualidade para uma água que vai ser usada para o processo de higienização ou que vai entrar em contato com o produto. Somente a parte de higienização de resfriamento de equipamentos, em sistemas fechados. Você tem a água de caldeira, que tem uma demanda específica de qualidade, mas não tem as mesmas restrições, né, que uma água industrial. E você tem aí, né, quando você faz essas análises, surge ali as demandas de água de reuso, né? Quando você identifica que você tem diferentes demandas de qualidade, aí vai surgir aquela oportunidade da demanda do reuso. E as águas pluviais também, elas estão relacionadas, né, a essa demanda. Você tem demanda para usar água pluvial, em qual local ela pode ser, né, utilizada. E avaliação da oferta de água, ou seja, quais as fontes disponíveis que essa indústria tem, né, que vai fazer o abastecimento. Concessionária, captação direta de mananciais, água superficial, captação de água subterrânea, poços artesianos, águas pluviais, né, são oportunidade de oferta, reuso de correntes, né, específicas de água do processo e reuso de efluente tratado, né. Então, são basicamente as oportunidades que tem. Eu vou citar alguns exemplos aqui do que está sendo feito na indústria hoje. Principais reusos de água, né, atualmente aplicados na indústria de laticínios. As águas de resfriamento, que é bastante tradicional, sistema de circuito fechado, mas hoje, né, a gente chega em muitas empresas, você tem muito sistema de resfriamento, de equipamentos, que essas águas não são reutilizadas, né? São oportunidades que tem de implantar sistema de circuitos fechados para reutilizar essas águas. Reuso de soluções de higienização, isso fez parte até de um capítulo da minha tese de doutorado, avaliar o reuso das soluções SIP, sólido e ácido, e as soluções sanitizantes, e os enxágues dessas soluções. E isso é interessante, que está sendo uma prática bastante comum hoje nas empresas, né? Isso evoluiu muito, e antes eu acho que existia até um certo tabu do próprio Ministério da Agricultura, né? O CIF, como veria isso, né? E hoje eu acho que ocorreu uma evolução muito grande, que o CIF está muito mais preocupado em auditar a empresa e ver se ela está garantindo a qualidade, do que exatamente preocupar, né, como a empresa está gerenciando e usando essas oportunidades de reuso, né. Então, acho que o próprio CIF já está, né, um pouco mais, conseguiu evoluir em relação a esse quesito. E tem várias empresas fazendo, não só o reuso das soluções CIP, mas o reuso dos enxágues das soluções CIP, como as águas de primeiro enxágue dos equipamentos, né? Isso já é uma prática bastante comum nas empresas hoje. Outras águas que são muito comuns de ser reutilizadas, água de condensado, tanto na troca de calor, né, de equipamentos, processo de pasteurização, concentração, secagem, e nesse processo de concentração, secagem, você ainda tem os condensados, que são
as águas que são retiradas do produto, né? No processo de concentração, secagem de leite, de soro, você gera essas correntes, né, de água que tem potencial de reuso. Correntes de permeado de sistema de concentração, né, por osmose. Então, hoje é bastante comum também, você já tem algumas empresas que têm um processo de concentração do soro, o processo de nano, e ela pega esse permeado que saiu da nano e passa na osmose, e passa a reutilizar essa água, ou o processo de concentração do soro já é feito no processo de osmose, e o permeado é utilizado, né, tem potencial com tratamento mínimo, sistema de filtro, né, de filtro de carvão, em uma cloração depois, ele já consegue voltar para o processo para reuso. Você tem oportunidade de fazer reuso de efluente tratado, né, para a parte externa, limpeza, pátio, jardinagem, e o próprio reuso de efluente bruto, né. Hoje a gente trabalha com muitos projetos de fertirrigação, que eu considero como uma tecnologia de reuso, né, retornar essa água utilizada com tratamento mínimo, às vezes sem tratamento, só com remoção de sódio grosseiro, com processo de fertirrigação. A gente tem tido muito sucesso nesse processo aí, vários laticínios no meio rural, a gente implantou um projeto de fertirrigação com muito sucesso. Bom, para finalizar, né, só falando aqui um minuto do grupo G5S, né, então dentro do grupo G5S nós temos duas empresas de gestão láctea, e a G5S Projeto e Consultoria. A G5S Projeto e Consultoria foi criada até em função que a gente tem atuado em outros segmentos, além do setor de alimentos, como mineração, aterro sanitário. Bom, o que é a empresa, então? A gestão láctea hoje é muito focada, né, no segmento de agroindústria, com soluções aí para laticínios, abatedores, frigorífico. A empresa foi fundada em 2001, são 19 anos, né, construindo soluções de resultado para o setor de agroindústria. Dentro aí das nossas principais soluções, trabalhamos com sistema de gestão da informação, trabalhamos com software RP e gestão de custo, gestão para resultado, né, tudo focado na metodologia PDCA, gestão financeira, gestão de custos, gestão orçamentária, gestão da receita, tem uma equipe, né, multidisciplinar para essa área, projeto de agroindústria, que é a elaboração dos projetos, né, e aprovação dos ministérios, dos órgãos de inspeção, desenvolvimento de tecnologia, processos, e gestão ambiental e gestão da qualidade, são as soluções que a gente oferece hoje. E para finalizar, dentro das soluções de gestão ambiental, trabalhamos com licenciamento ambiental, projeto de estação de tratamento de efluente, a gestão ambiental do processo produtivo, né, integrada à gestão da qualidade, que é exatamente o tema que a gente está tratando aqui, gerenciamento de resíduos sólidos e curso de capacitação sobre as boas práticas ambientais nos processos produtivos e operação de estação de tratamento de efluente. Bom, acho que eu estendi um pouquinho, mas, né, agradeço aí a todos e vamos lá aí, né, pelas perguntas aí e dúvidas. Júnior, seu áudio está fechado. Obrigado. Agora é com você, Claudete. Danilo, parabéns pela palestra. Foi muito boa, trouxe temas interessantes aí. E aí, no final, esse estudo de caso é bem bacana, né? O pessoal consegue enxergar realmente o que é feito de economia, né? Porque, afinal, nós temos o tripé da sustentabilidade, né? Que é a sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica. Então, isso é muito importante. Nós temos aqui a pergunta do Marcelo Maria. Ele ficou na dúvida, quando foi falado sobre a redução de água no processo da mussarela, que pode chegar a 0%, tá, usando vapor, aí ele está perguntando se não foi levado em consideração a água que utiliza no vapor. Ali, na verdade, eu estava até citando, Marcelo, né, sua pergunta é pertinente, eu estava citando exemplo mais relacionado à questão da redução da geração de resíduos, né? Então, aqueles números ali em relação aos percentuais de 0% a 15%, a gente tem um consumo de água, mas o mais impactante ali
é a geração de resíduo, né? E quando você tem um processo de filagem a vapor, você elimina a geração de resíduo. Logicamente, o consumo de água, ele vai continuar. Mas aí a gente teria a redução, né, dessa proporção aí de geração de resíduo, e a água de filagem, ela tem uma carga aí de DQO acima de 90, 100 mil, né? Dependendo do processo que você faz, o teor de gordura da água de filagem chega a 10% a 12% no final do processo. Complementando aqui, o Marcelo, ele é estudante de laticínios lá da Universidade Federal de Viçosa, ok? Aqui nós temos outra pergunta também muito interessante, Danilo, do Leonardo Ornelas. Permeado de soro em sistemas de concentração de membranas por nanofiltração, tratamento estes permeados posteriormente em uma osmose reversa e direcionando mesmo para uma estação. Tradicionalmente, o tradicional pode ser aplicado de forma regular esta água, como água potável de processo direto em linha de produção? Olha, desculpa aí, o nome é? É o Leonardo Ornelas. Ô, Leonardo, é o seguinte, eu tenho visto essa prática em algumas empresas, né, após, né, o permeado da nano, você vai passar na osmose, existe todo um procedimento de segurança que tem que ser aplicado, né? Você tem que monitorar e controlar. Existe o potencial, tem empresas fazendo, né, retornando com essa água para processo, tanto para lavagem, né? Eu conheço esse exemplo que a empresa usa essa água, inclusive, em contato com o produto. Basicamente, é feito, né, um processo de filtragem com carvão e se for juntar com a água industrial, você tem que fazer uma cloração, né, dessa água, mas ela tem total potencial de retornar para o processo e tem empresas fazendo isso. Aí é questão de estabelecer, né, um procedimento de tratamento mínimo e a segurança desse processo para garantir que, se tiver alguma falha, você não vai contaminar, né, o restante da sua água ou do seu produto, mas é totalmente viável. Você colocou no final, né, Danilo, a qualidade da água em função do uso. Né? Tem que estar muito atento a essas questões de segurança. Aqui nós temos outra, Danilo, que é do Fábio Oliosa. Falei certo aqui? Quando o senhor fala sobre o reuso de produtos químicos na limpeza do material da produção de laticínios, não existe uma perda de eficiência dos produtos por terem sido reutilizados? E se for levado em consideração a ISO 9001, isso não pode acarretar problemas para a empresa, como multa, por exemplo? Na verdade, o que acontece é o seguinte, toda vez que você vai fazer um processo de reuso, é necessário que você estabeleça um procedimento de correção, né? Então, exemplo, se você usa a solução alcalina entre 1% e 2%, vai estabelecer que seja 1,5%. Toda vez que você faz o uso dessa solução, você preparou ela inicialmente, utilizou, essa concentração vai cair, tanto pela reação no produto químico, quanto a mistura de água que você tem no final do processo para remover e retornar isso, né, para a central CIP. Então, existe método CIPS, que você vai fazer no laboratório, né, titular essa solução, vai ver a concentração que ela está e fazer a correção. Isso pode ser feito de uma forma mais manual ou até de uma forma automatizada com sensor, com condutivismo, que automaticamente ele vai fazer essa dosagem. Então, realmente, sua pergunta é pertinente, essa solução tem que ser corrigida. Questões de ISO, eu não vejo qualquer preocupação, é porque você tem que demonstrar que você tem controle do processo, monitora e garante, né, a higienização adequada, e a gente tem mecanismos seguros para fazer isso. Então, aí isso está relacionado a um procedimento onde você demonstra que tem uma padronização e gerencia seu processo, e tem segurança nele. Danilo, agora a gente tem aqui algum representante do meio ambiente, Presidente Bernardes, perto da minha cidade. Sou de Porto Firme, ó. Vizinho. Mesmo, não é vizinho. Aqui está perguntando sobre a fertirrigação. Quando você disse que tem feito fertirrigação só com a retirada de resíduos grosseiros, o acompanhamento dos parâmetros do solo tem se mantido ao ponto de se atender às condicionantes do órgão ambiental? É o André, perdão, é André. Hoje os projetos, André, essa pergunta é muito pertinente. Hoje, os projetos que a gente tem feito, eles são aprovados pelo órgão ambiental
E, basicamente, o princípio de um sistema de fertirrigação, ele baseia-se na presença de nutrientes ou contaminantes. Então, em função de uma caracterização adequada do resíduo e do solo, a gente vai definir taxa de aplicações, ou do nutriente que seja limitante, ou do contaminante, de forma que a cultura seja capaz de assimilar, né, de uma forma sustentável, e sem gerar degradação do solo. Então, as taxas de aplicações são definidas, levando em consideração as características do efluente, as características do solo e a cultura que você vai fertirrigar, fazendo o monitoramento do solo, que geralmente é um processo de monitoramento semestral, é uma análise extremamente barata, e fazendo o monitoramento também, análise do efluente semestral. Geralmente são os padrões que o água ambiental exige, né? Mas tudo isso tem sido feito com muito sucesso, de uma forma sustentável. Tudo está relacionado ao plano de manejo, a dosagem e o monitoramento. Exatamente, né, Danila? O que você colocou, a fertigação ela tem que ser feita por uma pessoa que tem conhecimento do processo, né? Até mesmo para você, ao invés de você nutrir o solo, você pode impactar o solo. Exato. E no caso de efluente de laticínios tem a questão da gordura, né, Danilo? Tem que gordura ser... e o sódio, né? O sódio talvez seja o maior limitante em função do processo que tem salmoura. Então, você tem que ir para o processo, implementar melhorias para potencializar, mas tudo está relacionado a esse programa de gestão ambiental que a gente falou sobre ele, né? Potencializar a característica do efluente para você conseguir aplicar o efluente numa área menor. Se você tem um efluente com muito contaminante, exemplo, o sódio, você vai demandar áreas maiores, mas tudo é possível fazer. É igual o remédio, tudo está relacionado à dosagem e plano de manejo. Mas eu acho a técnica assim, muito bacana, porque você devolve para o solo o que foi retirado, né? É um ciclo mesmo, eu acho fantástica a técnica. E nós temos tido muito sucesso aí. Tem pelo menos uns 15 projetos implementados ou mais, com muito sucesso nessa área. Aqui tem uma outra pergunta também interessante, do Lucas Galvão. A decisão de... Espera só um minutinho. A decisão de compra dos consumidores já está sendo influenciada pela gestão ambiental que a indústria implementa no processamento, ou isso ainda é uma visão de longo prazo? Porque isso tem sido muito discutido no mercado, principalmente para as exportações. Estudante também de laticínios da UFV, o Lucas. Muito boa a pergunta do Lucas. Lucas, perfeito. Com certeza, sim. É igual eu falei, você tem diferentes tipos de cliente com diferentes exigências, né? Mas, principalmente, as empresas que fornecem para o mercado, né, B2B, mercado institucional, elas vão passar por auditorias e isso é cobrado, né? Como é que ela gerencia a questão ambiental e demonstrar de forma, né, concreta, objetiva, quais são os indicadores gerenciados, até para demonstrar que a empresa realmente faz uma gestão e busca melhoria contínua. Se você não tem indicadores, você não consegue provar isso, né, se você não está medindo e monitorando. Então, isso, com certeza, é um fator que já é a realidade hoje. E o próprio consumidor já está mais atento a isso, né? Mas, o mercado, né, institucional, isso é uma realidade, tanto interno quanto as empresas que buscam aí o mercado externo. Eu também acredito nisso. Eu acho que o público, ele quer saber, né, o que está por trás daquele produto, se a empresa teve um comprometimento com o meio ambiente. Eu acredito que sim, que está mudando muito. Estamos mais exigentes. Eu gostaria de expor uma situação. Primeiramente, Claudete, eu sou de Piranga, tá certo? Então, nós somos quase que vizinhos mesmo lá, tá certo? Danilo, meus parabéns aí pela sua palestra, muito boa, tá certo? Eu trabalho no IMA e faço inspeção de laticínios e frigoríficos, essas coisas assim. E o grande problema, realmente, que eu vejo, que você expôs aí, é a questão de adequação de layout nessas indústrias de laticínios. Por quê? Muitas vezes a empresa, quando procura registrar com a gente, ela fala, eu vou começar a trabalhar com 3 mil litros de leite. Daí, uns tempos, a empresa está com 15 mil litros de leite, tem que se adequar toda para poder se regulamentar perante a lei, né, que não pode,
E isso é um grande problema que a gente encontra nessas empresas mesmo para a questão de adequação. Um outro problema também que a gente vê muito nas empresas é a questão de manutenção preventiva das empresas. Muitas vezes as empresas ficam esperando os fiscais do INMA chegar para solicitar a manutenção de determinadas coisas, sabe? Então, é uma coisa que acontece no dia a dia e que muitas vezes as empresas se acostumam com os erros ou com os defeitos que estão lá dentro e elas não veem que estão acontecendo isso. E quando a gente chega que exige, aí às vezes a gente é o chato da parada, entendeu? É isso aí. Obrigado pela palestra sua hoje, muito bacana. Ok, Osmano, eu te agradeço aí pela participação e é muito relevante o que você reforçou aí. É um dos setores mais sofridos da empresa, é a manutenção preventiva, né? E o custo disso para a empresa é muito grande e ela não consegue perceber. Danilo, agora aqui o Leonardo Ornelas, ele pergunta, para a redução da DBO, DQO, quais as ações mais pertinentes para que tenha minimização do impacto ambiental e propiciar menor custo de tratamento de efluente e melhor eficiência à operação da ente, com menor custo de energia elétrica dos aeradores, menos consumo de produtos químicos e biológicos no tratamento da ente. Só esqueci o nome aí, qual que é o nome? Esse é o Leonardo Ornelas. Leonardo, é o seguinte, na indústria de laticínios, os maiores vilões, né, para a questão de contribuição de DQO e DBO, está relacionado à perda de leite, soro, né, o próprio leiteiro, a água de filagem, geralmente são os maiores vilões, e, logicamente, os resíduos finais de produto nos processos inicial de higienização. Às vezes você tem linhas extensas, né, nos processos de invase, e se isso não for bem, né, a sangria não for bem feita, coletado, separado, isso vai gerar grande impacto. Em média, para você ter ideia, esse trabalho que a gente tem feito, a gente tem conseguido redução da carga de DBO e DQO na faixa aí de 30% a 60%, né, com essa implementação de melhoria em processo. Então, você vê que são valores extremamente relevantes, e a redução do consumo de água, a gente tem conseguido resultado aí na casa aí de 10% a 20%, 30%. Esse case de sucesso que eu apresentei aí foi até além disso, né? Mas a redução de água tem ficado aí na casa de 10% a 25%, e DBO e DQO na casa aí de 30% a 60%. E o custo da ET, a redução do custo da ET, é exatamente proporcional a essa redução de custo de carga de poluição no efluente, tanto no quesito de energia, quanto em relação aos processos que usa, né, o processo físico-químico, né, produtos químicos aí no flotador. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, né, completamente, mas, assim, qualquer melhoria que você tiver de redução de carga, esse custo na ET, quase que a redução de custo é na mesma proporção, né? Se eu reduzir a carga em 50% no processo, o meu custo operacional da ET praticamente vai reduzir na mesma proporção. E é o que você colocou, né, Danilo, que a integração. Porque muitas vezes quem está lá na produção gerando resíduo não sabe nem para que serve uma estação de tratamento e nem por que ele tem que reduzir os desperdícios. Então, é o que você falou, às vezes é conscientizar, treinamento, eu acho que isso sim também é a chave de um efluente com menos carga orgânica, né? De melhor qualidade. É um trabalho coletivo, né? E isso depende de uma mudança de cultura, e só a diretoria da empresa pode implementar isso. Se a diretoria da empresa não entender que é uma mudança de cultura, é uma política que vem da diretoria, né, não vai funcionar. É importante que as empresas estejam cientes, né, disso. Danilo, agora a gente tem uma pergunta boa aqui também do Altegno. Qual a melhor solução de descarte de leite com resíduos de antibiótico? Você, Danilo. Eu vou dar meu ponto de vista aqui, mas não sou especialista, né? Tem aí o pessoal do IMA, Osmani, você, o Júnior,
Mas, assim, a prática que as empresas têm feito, eu tenho duas sugestões. Uma é realmente destinar para um aterro licenciado para isso, né? Que é uma das formas mais corretas. E eu tenho sugerido para uma empresa, a gente está até fazendo isso, como ele tem uma compostagem lá para os resíduos sólidos, né, a gente vai fazer uma dosagem aos poucos nessa compostagem. É um caminho também, né? Então, ele tem lá os resíduos que ele vai estar gerando, né, do flotador, está construindo a compostagem, e a gente vai usar esse local para fazer essa dosagem desse resíduo com antibiótico. São, né, duas sugestões que eu tenho hoje aí, né, que eu considero que são corretas. Essa questão é bastante complicada, né, Danilo? Ô, Danilo, tem muitos elogios aqui, tá? Muitos. Parabéns, excelente apresentação. Muitos. Fico feliz aí, agradeço aí a participação de todos aí. Muitos elogios. Marcelo, parabenizar. Aqui também do Leonardo Ornelas. Em relação aos procedimentos da indústria para colaborar com a redução de DQO, DBO, óleos e graxas no efluente bruto. Aqui é uma pergunta, né? O que indica uma pergunta, Leonardo, em relação aos procedimentos da indústria. Quais seriam os procedimentos que devem ser implementados, né? Seria isso a pergunta, né? Eu não sei se isso foi só uma colocação ou se foi uma pergunta. Mas se for falar do procedimento, é exatamente o que a gente tratou aí na apresentação, né? Você tem que fazer um diagnóstico, identificar essas oportunidades e focar realmente em separar, né? Ajustar, né? Reduzir essas perdas de soro, separar esses resíduos que têm maior carga, né? E muitas vezes não são resíduos, né? São subprodutos ou coproduto igual ao soro, mas às vezes você não tem um layout, né, que permita uma coleta adequada. Então, os procedimentos estão muito relacionados a você otimizar, reduzir, né, as perdas que tem no processo e otimizar, né, os procedimentos de coleta e destinação adequada, separado dos demais efluentes, que são as águas de limpeza, higienização, né? Ele colocou aqui que foi só um comentário, mas você complementou aí, Danilo. Aqui, o Almir, ele tá compartilhando aqui com a gente que o leite contaminado com antibiótico da empresa vai para uma compostagem. Obrigada, Almir. Parabéns, Danilo, excelente apresentação. E aqui, estão perguntando o material, o Júnior vai disponibilizar, né, Júnior, no vídeo, mas estão perguntando do material em PDF. É disponibilizado, Júnior? Isso depende do palestrante, né? Então, tem que ser um material bem pessoal. Não sei se o Danilo gostaria de compartilhar, né? Depois a gente vai decidir isso conjuntamente. Ótimo. Aqui tem do Marcos Leite também. Controlar a taxa orgânica /DQO na entrada da ET por um equipamento online, controle de perda, desviando cargas altas para um tanque emergencial, tem sido usado para não sobrecarregar a estação de tratamento posterior. Isso é só um compartilhamento aqui com a gente do Marcos Leite. Quer fazer algum comentário, Danilo? Eu só gostaria de perguntar qual tecnologia que está adotando, condutivímetro ou turbidez? Marcos, você pode abrir o seu microfone, se você ainda estiver aí. Tudo bem, Danilo? Marcos, tudo bem? Você? O Danilo perguntou, Marcos, qual equipamento que você está usando para fazer esse controle? Eu acho que ele não está conseguindo aí, não. O áudio dele está fechado nesse momento. É de gestão química que ele falou aqui. Está me ouvindo agora aí, pessoal? Sim. Então, existem duas possibilidades. Pode ser feito por gestão química mesmo, um sistema ácido, né, similar ao processo de DQO de bancada,
ou por turbidez. Tem as duas possibilidades, turbidez e essa forma de digestão. Hoje já existem equipamentos online que você pode instalar na entrada da ETE, que a cada ciclo de 8 minutos ele faz uma análise por digestão mesmo, e ele te dá um resultado em TOC ou mesmo em DQO, e você tem todo um controle de monitoramento de perdas, né? Ou seja, tudo que está se perdendo mesmo na indústria orgânica, e que te faz um cálculo realmente muito interessante em quilos, né, de TOC, e ele te permite monitorar o que entra na ETE também. Então, você mede perda industrial, que é um cálculo fácil de fazer, e você consegue realmente medir esse potencial de que entrando na ETE. E algumas empresas têm feito esse desvio, né, para poder acidentes, por exemplo, de derramamentos, ser desviado por um tanque emergencial e não comprometer toda a estação, né? Perfeito, bacana, Marcos. Hoje a tecnologia está muito desenvolvida e é um caminho, né, para otimizar essa questão da gestão e minimizar esses impactos de cargas pontuais que pode ser um desastre, né? E fica mais fácil até melhorar essa comunicação entre processo produtivo e ET, né? Exatamente, essa é a intenção mesmo. Porque a DQO demora muito tempo, a análise demora mais de 2 horas para ser feita, né? Até você ter o resultado, às vezes passou muita coisa. Então, já existem alternativas bem interessantes e rápidas para esse monitoramento. Bacana. Ótimo. Eu gostaria de fazer aí uma colocação, Claudete, se você me permite, Danilo, sobre o uso do soro, né? Nós da indústria de laticínios, né, da área de laticínios, temos essa missão, né, de aproveitar ao máximo o leite. Por exemplo, se você pensar o tanto de tecnologia que existe na produção de 1 litro de leite, né, e o custo dessa produção, que representa 80% do custo de um produto, né, a gente, numa produção de queijo, gerando aí 8 litros aproximadamente para cada 10 litros de leite utilizado, gerando 8 de soro, né? A gente percebe que a grande maioria das indústrias, né, não conseguem aproveitar a totalidade do soro. Então, a gente tem visto algumas empresas, né, com tecnologia de membrana, aproveitando bem esse produto, né? No entanto, isso é viável a partir de 20 mil litros de soro dia, né? Agora, as pequenas e médias empresas abaixo desse volume já têm dificuldade grande de aproveitar o soro e acaba destinando parte para alimentação animal. No entanto, chega ao final do dia, né? Se o produtor de suíno, por exemplo, não buscou esse soro, ele vai ter que descartar, né? E infelizmente, muitas vezes é descartado no meio ambiente, né? De qualquer forma, eu já passei por isso quando eu tive a oportunidade de trabalhar, né, na indústria, e é uma agonia muito grande. A gente vê isso, né? E assim, qualquer tentativa de aproveitamento do soro é muito bem-vinda, né? Qualquer produto desenvolvido com soro é muito bem visto na nossa área, né? No entanto, ainda representa muito pouco, né? O que você acha disso, Danilo, Claudete? Qual que é o melhor destino para o soro hoje, né? Além da tecnologia de membrana, né? E aí temos a concentração aí de 2 vezes o teor de sólido para aproveitamento aí na secagem, né? Produção de derivados de soro. Além disso, por uma pequena e média empresa, qual que seria, nos seus pontos de vista, né? Qual que seria aí o melhor destino?
Ô, Júnior, os desafios aí são muito grandes pelo fator realmente de escala, igual você falou, né? O processo de concentração a partir de 20, 30 mil para viabilizar. Aí eu acho que cada empresa ela tem que buscar o seu nicho de mercado para viabilizar. Você tem as alternativas, né, dos processos das bebidas lácteas, que é um produto que absorve bastante soro. A própria produção de ricota, ela vai te gerar um recurso para gerenciar melhor esse soro, né? Destinar isso para alimentação animal, pelo menos você vai conseguir, talvez, subsidiar isso um pouco, distribuir isso para o produtor. Então, assim, eu acho que não existe uma solução pronta, existe, né, soluções que vão se adequar melhor à realidade de cada empresa, e ela tem que se posicionar em relação até ao mercado que ela está atuando, né? Mas são desafios que acho que ainda tem muito potencial, né? E vocês, como pesquisadores aí, acho que pode contribuir muito com isso, né? De buscar alternativas até para essas condições aí de menor escala. Mas acho que não tem um caminho, né, específico. São diversas soluções que cada empresa vai ter que buscar aquela que é mais adequada para ela, em função até do mercado que ela está atuando. Obrigado, Danilo. Você já viu, assim, algum uso inteligente do soro que te despertou, assim, curiosidade? Olha, eu já vi algumas situações que ocorrem, né? Exemplo, empresas que fazem, né? Bebida láctea, às vezes você não usa o leite fluido, né? Você usa o próprio soro para fazer, né? Usa o leite em pó e o soro para reconstituir, né? Então, é uma forma de você, né? São exemplos aí da forma de você otimizar, né? Esse uso do soro, são exemplos, né? Mas, assim, cada caso é um caso, né? Você não tem uma receita pronta, né? Exatamente. E a gente não pode hoje, pela legislação, né, de bebidas lácteas, produzir uma bebida 100% soro, né? Então, assim, a limitante é o teor de proteína e o soro a gente consegue fermentar bem, né? Pode produzir probiótico e assim, seria ótimo se a legislação fosse um pouco mais flexível nesse ponto de vista. Obrigado. Eu acho que o soro realmente continua sendo um desafio para as indústrias, né? E eu acho que muitas vezes nem ela sabe o que fazer com o soro, a Danilo. É tão desafiador que... Até porque o que predomina são pequenas, né, indústrias. E nem todo soro é igual em termos de qualidade. Sim, né? Não tem essa padronização. Esse é o grande problema, né? O soro entra em cloreto de cálcio, nitrato de sódio, coalho, fermento que produz acidez, ácido lático, né? E o cuidado com esse soro dentro da indústria é um grande problema. O soro maltratado, né? Ainda visto como subproduto e não como coproduto. Eu cito um exemplo, Júnior, complementando a minha resposta ali, a partir de uma escala talvez bem menor do que a escala de concentração, que é a partir de 20, 30 mil que você citou aí, se a empresa pega o soro e já faz o desnate dele, né, para ter o creme ali do soro, ela já viabiliza para uma destinação mais adequada, ela já gera um recurso. Então, assim, a empresa tem que buscar essas alternativas, né, para ela continuar competitiva, porque muitas empresas, a destinação do soro, né, ela não consegue agregar o valor e fazer a destinação correta, é um custo, né? Então, qualquer alternativa que ela já consiga gerar alguma receita, ela continua, né, se mantendo competitiva, que ela está minimizando, né, um problema, um custo para essa destinação correta, né? Exatamente. Obrigado, Danilo. Tem mais tempo aí, Júnior, para as perguntas? Tem mais uns
10 minutos, né, para a gente fazer o encerramento. Então, agora vamos aqui do Luciano Vanelli. Ele pergunta, Danilo, qual a melhor forma de controlar a espuma que é formada no tanque de aeração? E se existe algum método para que isso não aconteça? Bom, primeiro seria identificar a causa raiz, né? Se é excesso de gordura, se é excesso de detergente, de produto químico que está indo para o sistema. Existe alguns anti-espumantes, né? Que você encontra no mercado que vai contribuir para isso. Mas isso tudo indica que você está com desequilíbrio no seu sistema, né? Provavelmente você não está com a relação boa de alimento e com o organismo, você não está operando o seu reator numa condição adequada para estar gerando esse volume de espuma, né? Então, assim, pode ter várias causas, mas o principal indicativo é que você tem um desequilíbrio. Provavelmente a sua carga de alimentação na ET está maior do que o sistema suporta, né? Para você está gerando muita espuma. Tem até que ver porque, de repente, não está nem atingindo a eficiência do processo, né, Danilo? Correto. Realmente, se tiver excesso de carga orgânica. Ô, Claudete. Oi. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua linha de pesquisa aí de sistemas alagados construídos. Ah, tá. Então, no doutorado, eu trabalhei com os sistemas alagados construídos, que é o wetlands construídos. Eu não sei se vocês conhecem, que é o tratamento por meio de plantas. A grosso, quem conhece aí, já viu uma cabecinha, a grosso modo, seria um tanque, né? Vamos imaginar de concreto. Esse tanque, ele é preenchido com material suporte. Aí o material suporte, no caso da minha tese de doutorado, eu comparei a brita com garrafas PETs amassadas. Porque hoje a brita é o que é mais caro no sistema alagado, é o que encarece. Porque, assim, relativamente é um processo muito barato, comparado aos demais tratamentos. E naquele meio, ele é cultivado com uma espécie vegetal, né? Aí vai depender do seu objetivo, porque ali forma uma biomassa que também tem que ser dado um destino para ela. No meu doutorado, eu trabalhei com o intuito de dar para alimentação animal. Então, eu trabalhei com o capim tífido e com o capim elefante. Então, o meu efluente, ele escoa horizontalmente naquele tanque, e ao longo desse processo, ocorre assim, na verdade, não são as plantas, é uma interação muito grande que existe ali entre micro-organismos que estão aderidos ali ao material suporte, tem micro-organismos também aderidos às raízes das plantas. Então, toda essa interação acaba depurando o meu efluente, né? Degradando a matéria orgânica ali, retirando o poluente do meio. O papel principal da planta aí, que ela vai absorver para crescer, desenvolver, é nitrogênio, fósforo e potássio, que é fundamental para a planta. Essa é a diferença. A gente até tem, nos tratamentos biológicos convencionais, essa remoção ela é praticamente, assim, não tem remoção significativa. Então, esse é o diferencial do sistema alagado construído. Na Europa, ele é muito utilizado em pequenas comunidades para tratar esgoto, muito. Aqui no Brasil ainda é muito pouco conhecido, né? Fica mais na parte de pesquisa mesmo. Mas eu também, assim, na época do doutorado e agora, eu acho o sistema também fantástico, porque você aproveita tudo que tem no seu efluente, é um ciclo, né? A minha água sai tratada e ali as plantas absorvem nitrogênio, fósforo e potássio. Existem, por exemplo, situações, eu quero para dar uma visão paisagística do local. Ô, filho, por favor. Gente, meu filho está chegando nesse lado. Então, dá aquela visão bacana
né? Tem um trabalho muito bacana aqui da Renata, que ela usou lírio para tratar. Então, assim, você não imagina que ali de baixo está havendo um tratamento de efluente. Então, assim, resumindo de forma bem geralzona, essa é uma linha de pesquisa, e a gente está, inclusive, com um projeto, né, já foi aprovado, a gente está aguardando recurso de um projeto de sistema alagado construído numa queijaria artesanal. Então, assim, é bem promissor, sabe? Eu acho a técnica bem promissora. Mas ainda tem que ser difundida e conhecida no Brasil, muito pouco difundida. É isso, Júnior. Não sei se deu para entender mais ou menos aí. Obrigado, Claudete. Então, nós já estamos aproximando aí do final, né? Agora, eu peço a vocês dois que façam suas considerações finais, né? Se ficou alguma pergunta, podem ser encaminhadas diretamente para o e-mail, né, do convidado do dia, que é o Danilo. Danilo, por favor, disponibiliza seu e-mail depois no chat para a gente. Então, vocês estão com a palavra. Primeiro o Danilo, depois o Claudete. Mais uma vez eu queria, Júnior, agradecer aí, né, você, a Claudete, o professor Sebastião, o professor Federico e a todos os participantes aí, né, pela oportunidade e pela contribuição aí, né, nas perguntas, para enriquecer o debate aí. E o recado que fica é isso, eu acho que, eu não tenho dúvida de afirmar aqui, vocês viram pelos exemplos, que quando você volta para o processo, né, volta a olhar para o processo e faz a gestão do processo, você pode considerar como investimento. Você vai gastar um recurso e vai ter retorno. E a gente viu os números ali que os retornos são muito grandes, né? Então, o caminho para a questão ambiental é fazer a gestão, a melhoria do processo. Qualquer real que você investir no processo, você vai ter retorno. E geralmente a gente fala para nossos clientes, quando a gente está vendendo a consultoria, e nesse projeto aí a gente tem uma garantia de um retorno de pelo menos R$5 de retorno para cada real investido, né? Um trabalho desse de gestão ambiental no processo. Então, eu acho que as considerações finais é essa, né? Comece a olhar para o seu processo, tem muitas oportunidades de melhoria, e a questão ambiental vai passar a ter uma oportunidade, né? De um problema passa a ser uma oportunidade, como você começa a tratar isso com gestão, trabalhar com indicadores, melhoria de processo, com certeza você vai ter retorno. Obrigado, Danilo, Claudete. Então, eu queria agradecer a todo mundo, né, que ficou com a gente aqui até agora. Eu espero que tenha sido bem produtivo, né? E agradecer ao Danilo pela palestra, pelo tema, muito bacana. E ao Júnior pelo convite, ao professor Sebastião e ao professor Fred. E dizer assim que eu achei muito bom esse bate-papo, foi bem bacana. E essa troca de conhecimento é sensacional, né? É incrível. E que só, para deixar aí que o Danilo falou, realmente, nenhum processo é 100% eficiente, né, gente? Independente dele, vai gerar um resíduo. E o bacana é a gente olhar para esse resíduo de forma a tentar reaproveitar, reutilizar da melhor forma possível. E isso tudo é uma gestão, né, Danilo? E, gente, muito obrigada, tá? E fiquem com Deus e estejam bem aí, se cuidem. Professor Sebastião, por favor, obrigado, Claudete. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Claudete. Informações qualificadas e muito bem fundamentadas, Danilo. Você trouxe aqui, essa manhã de sexta-feira, uma ótima oportunidade para a gente atualizar e conhecer, de fato, os problemas. E o mais interessante, eu achei da sua apresentação, é a viabilidade da opção. Isso é importante para qualquer gestor tomar a decisão. Mostrou a viabilidade. Então, isso que ajuda na tomada de decisão. Ou seja, faça a opção e você está fazendo a opção que ela tem até viabilidade econômica. Então, isso é muito importante. Então, agradeço vocês, parabenizo.
Agradeço a todos pela presença e convido para a próxima oportunidade, né? E fica aí esse convite renovado, porque o assunto de tão interessante e vasto, certamente haverá oportunidade para uma nova visita sua aqui em nosso bate-papo tecnológico. Tá? Bom final de semana para todos, boa tarde. Obrigado, João. Obrigado, professor Sebastião. Então, pessoal, eu queria registrar a presença aqui do professor Fred está aí ainda? Professor Sebastião, do professor Fred, dos professores da EPAMIG e LCT, do professor Braz Neves, do Edelberto, do Eduardo Dutra, dos professores Érica e Eric da UFOP, do Getúlio Machado, do João Belo, nosso participante aí, de carteirinha, né? Do Mário Passo, do Osme, da professora Vanessa, da UFJF, do pessoal da Emater, do IMA, do Sebrae, do Simval, aí, irmão do Danilo, né? E do Juliano Magalhães, da Gestão Láctea, do Roberto Gomes e do Célio Barroso. A palavra de ordem hoje foi sustentabilidade, né? É uma palavra profunda, né? Usar os recursos naturais, né, sem prejudicar as gerações futuras. E nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, né, como empresa de pesquisa e ensino, de fazer um delivery de conhecimento, né, para as pessoas, né, nesse momento de isolamento social. Então, em nome da EPAMIG e LCT, agradecemos a presença de todos e desejamos saúde e paz. Tenham um excelente final de semana e, se puder, fiquem em casa, né? Se protejam aí, que Deus abençoe. E sextou com gosto de sustentabilidade. Júnior, parabéns aí. Obrigado a todos aí. Professor Fred, quer dar uma saudação final ao Danilo? Está aí ainda, professor Fred? Eu estou sim. Estou aqui emocionado de ouvir Danilo. Danilo é um exemplo de alguém, né, que utilizou a sua formação, né, na sua vida profissional, né? Então, boa parte, né, do que ele falou foi o que ele estudou e é o que ele faz, né? Então, Danilo hoje também é empregador, né? Então, é empregador, né? É um empresário de sucesso junto com Simval, né? Que também foi um outro, né? Que começou antes de Danilo, na verdade, né? Na empresa. Então, são exemplos de sucesso, né? De saber fazer. E é algo que é interessante, porque, né? Apesar de ter sido há 10 anos, né? É super atual, né? Algumas das coisas, como o próprio Danilo falou, estão começando a ser utilizadas nos laticínios, né? E foi estudado há 10 anos atrás, né? Então, parabéns de novo a Danilo, né? Fico muito satisfeito de ter ouvido o que ouvi. Obrigado. Eu que agradeço muito aí por tudo, né? Grande parte disso construímos junto. E muito obrigado aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Eu aproveito para Obrigado, Júnior. Obrigado a todos. Almoçar, né, gente? Ô, Júnior, obrigado aí por ter me convidado e obrigado também, Danilo, tá? Por tão brilhante palestra. E a Claudete também, no final agora, também deu uma palestra sobre ética bacana aí também no final. Parabéns, Claudete. É isso aí. Então, aproveito para convidar aí para o próximo bate-papo da semana que vem, né? Será sobre bioproteção em lácteos, com o professor da EPAMIG e LCT, o Antônio Salles, né? Que também representa a empresa DuPont. E a professora da EPAMIG e LCT, Elisângela, que é da área de microbiologia. Fica aí o convite, nosso encontro marcado semanal
no mesmo bate-horário, bate-local, né? Essa é uma oportunidade da gente se encontrar novamente. Um abraço a todos, gente. Boa sexta-feira e bom final de também. semana. Fiquem com Deus. E se cuidem. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Danilo. Foi ótimo. Obrigado, Claudete. Obrigada, Júnior, Danilo. Oi. Bom final de semana. Hoje nós chegamos a 163 pessoas participando. Mais uma vez, tivemos aí um público bem considerável e quer dizer que o tema foi bem escolhido, né? Parabéns por ter formatado esse tema. Gente, beijo, tchau. Legal. Depois eu passo meu contato aí, Júnior, para você disponibilizar para todos aí. Tá joia. Eu vou te passar. Tá joia. Vai ficar já está na apresentação também, né? No final. A gravação nós vamos disponibilizar, né? E aí vocês vão disponibilizar no site de vocês também, então Isso. o pessoal pode acessar. Ok. Abraço. Obrigado. Obrigado.